Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, novamente por aqui. Quero pedir a permissão de Deus para estar transmitindo um pouco do meus conhecimento adquirido ao longo dos anos. Hoje eu quero compartilhar uma série de aprendizado, ou seja, principalmente no processo educacional de pais para filhos. Hoje eu venho fazendo um processo extraordinário aí na educação, principalmente do meu filho. Mas eu quero expandir isso para outros lares, para outras pessoas, assim se vocês me permitirem. Então hoje eu quero assim agradecer a Deus por ter dado esse conhecimento, essa sabedoria e essa força de eu estar transmitindo esses conhecimentos, porque eu vejo muitos pais despreparados e nada de errado nisso. É porque vocês ainda não tiveram o privilégio, não tiveram as oportunidades de vocês passar por uma transformação, assim como eu passei. De antemão, quero contar para vocês da onde eu saí. Eu vim do interior. Até os 20 anos de idade, eu ainda era analfabeto, ou seja, um analfabeto funcional, aonde eu poderia até ler alguma coisa, mas não entendia praticamente quase nada. Eu tive que me deslocar para São Paulo, 2.000 quilômetros, eu tive que deixar a minha família em busca de conhecimento. E hoje, graças a Deus, 30 anos depois aí, eu buscando conhecimento e muitos conhecimentos dentro de mim, eu chegou esse momento que Deus falou: ô filho, transmita isso para outras pessoas. Eu com medo das reações das pessoas e uma série de críticas, porque as pessoas que não querem crescer na vida, elas levam o tempo a criticar e tá tudo certo. Mas quando você tem um propósito, você vai em busca de suas realizações, porque quem está no controle é Deus. Então, eu cheguei a esse momento de eu compartilhar com as pessoas que estão em busca da transformação. E para aquelas que ainda não estão em busca de transformações, estão na zona neutra, estão na zona de conforto, tudo bem, está tudo certo, mas talvez um dia a ficha vai cair, Deus vai contar essa história para você e você realmente vai começar a ter uma visão e olhar diferente para os seus filhos, para a sociedade, porque hoje, de uma certa forma, a gente vê aí, por onde a gente anda, as crianças sendo maltratadas, os pais não dão atenção suficiente, o sistema educacional precário como é também faz da mesma forma, ou seja, nós estamos presos dentro de um sistema social que possivelmente está trazendo muita dificuldade no nosso processo educacional. E por incrível que pareça, nós estamos alienados. Eu vou incluir também, porque eu sou ser humano e entendo esse processo, mas eu já sou uma pessoa que eu já saí desse processo de alienação, ou seja, de ser governado pelo governo, ou seja, você tem uma mentalidade que você atravessa as fronteiras. Infelizmente, muitas pessoas ainda não saíram desse contexto. Por quê? Porque o nosso cérebro gosta da zona de conforto. Ele foi desenvolvido para viver no modo da sobrevivência e não de vencer. E para vencer, é nós que temos que treinar, assim como nós iremos à academia para cuidar da nossa saúde física, cuidar da nossa musculatura, nós também precisamos cuidar do nosso cérebro, ou seja, da nossa mente, com palavras positivas, com conteúdos de qualidade, não ficar expostos às redes sociais avassaladoras que na quais traz diversos conteúdos. Não estou dizendo aqui que nós temos que ficar longe dela, não. Elas são fundamental quando nós usamos com filtro, com inteligência e com sabedoria, porque a comunicação é a base do desenvolvimento e do sucesso da humanidade. Mas é preciso passar por essa filtragem e entender o que é bom e o que não é. E para isso é preciso você se conectar com pessoas que já passaram, que já andaram por essa estrada, que sabem aonde que estão os buracos, que sabem aonde que estão as dificuldades. E hoje eu me proponho a transmitir uma série de conhecimento
passando principalmente pelo processo educacional de pai para filhos. Porque se nós pais, digamos assim, nós aqui não passar por esse processo, não educar nossas crianças, possivelmente eles serão os derrotados lá na frente. E a culpa é de quem? É da própria família que realmente não foi lá, não parou para educar. Imagina só, você coloca uma criança ao mundo e aí ela vem ao mundo totalmente despreparada, totalmente inofensiva. E se você não começar a treinar, a desenvolver, a mostrar o caminho da realidade, quais são as dificuldades que ela irá encontrar na vida, dificilmente ela vai ser uma pessoa de sucesso. Por quê? Porque ela vai achar que as coisas são tudo maravilhosas, são tudo aí fantasia, que quando chegar as dificuldades, ela vai ter dificuldade em se socializar. Então, hoje, os pais, a sociedade, estão criando os filhos, aí deixando eles fazer praticamente de tudo, sem regra, e fazendo tudo o que eles querem. Isso é bom? Para aquele momento é maravilhoso, mas infelizmente para o futuro, possivelmente, se não for uma pessoa que tenha um treinamento e um desenvolvimento, ela irá passar por muitas dificuldades. E os pais são os responsáveis por todo esse processo. Quando eu falo pais aqui, já envolve pai, mães, e também eu quero delegar, ou seja, transmitir também esses conhecimentos para os nossos professores, para os nossos cuidadores, para as pessoas que estão dentro desse processo. Não vai só simplesmente para os pais. É um conjunto, é uma sociedade que a gente não consegue alcançar algo extraordinário sozinho. Não adianta uma andorinha só querer fazer milagre, que isso não vai acontecer. É preciso isso chegar na mente de muitas pessoas. Mas as escolas, de uma certa forma, estão alienando as pessoas, porque por trás disso tem um sistema que faz de propósito para que as crianças, para que a população seja alienada a uns sistemas para as pessoas se manterem no poder. E aí cria diversas leis, vários legisladores cria leis justamente para, de uma certa forma, ir bloqueando a mentalidade de crescimento dessas pessoas. E aí, quando você imagina, nós estamos presos dentro de um sistema. Recentemente estava lendo um livro chamado O Livro dos Pais Brilhantes e Professores Fascinantes, do Augusto Cury. Não estou aqui fazendo propaganda, mas é um livro extraordinário para que nós, pais educadores, tenha conhecimento do que nós estamos transmitindo para nossas crianças. E eu deparei com uma passagem dele escrita, dizendo mais ou menos assim: o problema não é dos pais e nem dos professores, é do sistema social. Mas aí eu demorei para entender sobre esse contexto, li várias vezes, porque é melhor você ler um livro 10 vezes do que você ler 10 livros. É simples assim, você tem que internalizar aquelas ideias e aquele conhecimento para que faça sentido e que você se conecte, porque se for uma coisa vaga, também não vai fazer sentido algum. E aí eu entendi que realmente é isso que vem acontecendo, porque eu fiz várias observações, observei vários ambientes, nas escolas, na rua, nos lares aonde eu vou e vi que realmente isso vem acontecendo. Vou explicar para vocês sobre esse processo do sistema social. O seu filho vai à casa de um colega, ou vai na escola, ou vai em qualquer lugar que ninguém está preso. Nós somos seres livres, temos a nossa liberdade dentro da nossa Constituição, ou seja, dentro das nossas leis, nós somos livres até um certo ponto. Nós não somos livres totalmente porque nós temos que cumprir algumas legislações. Mas até aí tudo bem. O que acontece? O seu filho vê um coleguinha com um brinquedo extraordinário, chega na sua casa e aí fala para o pai ou para a mãe, ou seja, para aquela pessoa que está cuidando, que quer aquele brinquedo, que quer aquele presente, que quer aquele objeto a qualquer custo. Como os nossos filhos não são treinados para ouvir o não, porque quem não está preparado para ouvir o não dos pais também não está preparado para ouvir o não da vida. Aí você, despreparado como é, para ver um sorriso do seu filho por alguns segundos,
segundos ou alguns minutos, você vai lá e compra aquele objeto extraordinário em 10, em 12 parcelas, e aí seu filho, logo no outro dia, já destruiu e você ficou com a sua dívida para você pagar por um ano ou dois, seja lá o quanto tempo for. No outro dia ele quer outro objeto e você vai lá porque você não treinou, você não domesticou, digamos assim, aquela criança e ele não está preparado para você dizer não. Então o não é libertador a partir do momento que você vai lá e treina essa criança para isso, você vai ter resultado extraordinário. Porque eu não sei se você sabe o que acontece. Muitas vezes você compra um brinquedo para o seu filho, 2 minutos depois ele já deixou o brinquedo de lado e já está brincando com a embalagem. Justamente porque ele não sabe diferenciar R$ 1 de 1 milhão, é simples assim. Estou falando de uma criança ainda muito pequena. Por exemplo, aconteceu uma história real comigo na minha cidade, onde eu estava com meu filho de 2 anos de idade em uma loja lá eletrônica, colocando uma capa no meu celular e de repente ele queria um sopra-bolha que custava à época R$ 1. Lembro como agora. E aí ele já tinha um desse em casa que a mãe já tinha dado para ele. E aí o que aconteceu? Eu falei, filho, mas em casa você já tem. Ele que falou que queria naquele momento. Eu falei não. E aquele não verdadeiro, aquele não sem voltar atrás. Porque muitos pais falam não, mas falam não que tem poder de sim. 2 minutos depois o filho começa a chorar, começa a fazer um monte de coisa ali naquele estabelecimento e para você não passar vergonha, não ficar para trás, você compra o objeto. E aí é aquilo que ele quer, é aquilo que ele gosta, ele já sabe o seu ponto fraco, da próxima vez ele vai fazer do mesmo jeito até conquistar, porque ele sabe que você vai ceder. Então, quando fala não, é não e está tudo certo. E explica o motivo pelo qual, porque também não é com a ignorância, é sabendo dialogar. Não estou aqui dizendo que vocês têm que sair por aí gritando, dando esporro. É dialogando, que é diferente de conversar. E aí você vai explicar se vai chorar, se vai ter choros. Tudo bem, vai fazer parte do conteúdo. É melhor chorar hoje do que você chorar amanhã. É simples assim. E aí, quando eu saí da loja, estava uma senhora passando, até uma senhora que tem alguma certa deficiência mental, passando ali pelaquela localidade, e virou e falou, você não pode dar um brinquedo para seu filho, ali com um tom de debochamento. Eu falei, não, o problema não é esse, o problema é que ele não sabe diferenciar R$ 1 de 1 milhão, eu não dei e não vou dar, eu tenho que ensinar qual é o procedimento e até quando ele pode ter. É desta forma, também vim para casa, conversei com ele parou aquele choro, ou seja, depois, nunca mais ele chegou em loja fazendo choro, pedindo as coisas, porque já é treinado para isso. Hoje tem 8 anos de idade e ele tem essa visão diferenciada de muitos outros alunos, porque eu parei as minhas atividades para cuidar dele desde o primeiro dia e hoje eu venho fazendo isso no processo educacional, levo para a escola, acompanho junto com a escola e com os professores, participo das reuniões, dou o meu avará, ou seja, dou as minhas ideias, os meus conhecimentos, não me preocupo às vezes com os trabalhos de casa, porque eu chego e só fico observando ele fazer, às vezes faz alguma coisa ainda que não está dentro do padrão corretamente, mas eu deixo isso para as professoras corrigir. Certo dia ele chegou, foi fazer umas provas, todas as notas foram 10, mas chegou uma prova de português, ele conseguiu tirar 9,5. E ele chegou chateado, começou a chorar, porque ele tinha esquecido de colocar a criança, ou seja, era para mudar o antônimo das palavras, e era o menino, e era para colocar a criança. Ele colocou criança, esqueceu de colocar o acompanhante, ou seja, o artigo, a letra A antes. Para uma criança que está hoje no segundo ano do ensino fundamental, isso é extraordinário. Ele não sabe ainda, não começou nem a estudar
classe de palavras, mas justamente por falta desse artigo ele tirou 9,5 na prova, mas no boletim foi colocado 10, justamente porque eu tinha falado antes, tinha conversado com as professoras, que qualquer deslize, que qualquer coisa é ser corrigido, é falado, não chegar de uma certa forma e corrigir em público, é simplesmente ir lá, olha, faltou isso acompanhante, faltou essa vírgula, ou seja, são coisas mínimas que se a gente for deixando passando, lá na frente vai fazer toda a diferença. Eu lembro quando eu estava estudando lá na quinta série, no supletivo, em São Paulo, ainda com 20 anos de idade, fazendo o supletivo, e tinha um professor de matemática muito rígido. É um dos únicos professores que eu lembro até hoje, porque ele deu duas questões de matemática, e lá era cada uma valia 5 pontos. E dentro dessas questões tinha uma questão que o resultado dava 1,2 e eu coloquei 12. Esqueci de colocar vírgula, não lembrei da vírgula ali na pressa, achando que sabia tudo e na verdade eu sabia fazer aquela expressão, mas lá no final o resultado era 1,2 e eu coloquei 12 e realmente eu zerei aquela nota, ou seja, fiquei só com 5 porque uma das questões eu acertei e a outra eu errei. Foi aonde eu fui conversar com o professor e perguntar para ele se aquilo dali teria que dar como a questão errada. Ele falou, olha, se você me deve R$ 1,20, eu vou cobrar R$ 12, você vai me pagar? Eu falei, não. Ele falou, então a questão está errada e sem discussão. Então são desses mínimos detalhes que nós iremos lembrar para o resto da vida. Então a gente precisa ser corrigido, agir com o momento certo, dentro da lealdade, dentro da ética, dentro da inteligência emocional. Agora nós estamos passando, de uma certa forma, a mão na cabeça das pessoas, ir lá discutir com a professora, que dizer que essa nota não poderia estar errada, porque simplesmente faltou um acompanhante. Qual foi o exemplo que eu dei para meu filho de 8 anos de idade, quando ele chegou com essa nota ali, dizendo que como que eu podia errar uma questão só porque eu esqueci de colocar um A? Eu falei, filho, você tem 8 anos de idade, você fica sozinho dentro de casa? Eu fico com você diariamente. Eu acompanho você para levar para a escola, eu acompanho você nas suas atividades, eu faço a sua companhia aqui para você não ficar só. Você ainda é pequeno, você precisa de um acompanhante. Esse A é o acompanhante da criança. Ele entendeu perfeitamente e foi entender, porque é nos pequenos detalhes que as coisas fazem diferença. Você não vai construir uma casa de uma vez, você vai colocar tijolo por tijolo. Então ensina nossos filhos, abra a sua mentalidade, mas infelizmente tem muitas pessoas que ainda não têm esse conhecimento e está tudo certo. Ninguém veio ao mundo sabendo. A gente vai aprendendo ao longo da vida. Se você não aprendeu ainda, fique em paz, fique tranquilo, porque mais cedo ou mais tarde, se você começar a plantar a sua semente, você vai conseguir aprender. É igual você planta uma semente, vai passar por um processo até você chegar ao período da colheita. Mas muitas pessoas plantam a semente, mas também não cuida, não tira as ervas daninhas, não tira nada. Você lá na frente não vai ter colheitas, é simples assim. Então você precisa entender toda essa realidade, todo esse contexto e trazer isso para o seu cotidiano, trazer isso para a sua educação, dos seus filhos, da sociedade. Então eu resolvi hoje trazer esse conhecimento, discutir um pouco com vocês, ou seja, compartilhar, discutir. Eu não gosto muito dessa palavra porque dá um sentido assim não tão agradável, mas compartilhar esses conhecimentos. E se vocês ainda não têm essa visão, assista o vídeo mais uma vez, compartilha com algumas pessoas que têm filho, que têm criança, que são professores, para que nós possamos hoje fazer uma corrente do bem, fazer isso, transmitir isso para as outras pessoas. Porque mais cedo ou mais tarde, se você ficar insistindo, você vai conseguir realmente ver as coisas de uma forma diferente. Eu fico indignado quando eu ando pelas ruas, que eu vejo aqueles pais, aquelas mães, ou até as avós mesmo, puxando aquelas crianças pequenas pelo braço, em tempo de arrancar aquele braço. O que será dessas crianças no futuro? Vão ser igual aqueles adultos, porque se vocês ainda não sabem, as crianças aprendem por observações, elas ficam te copiando os seus comportamentos, a sua fala e o seu gesto.
Tudo que você faz, ela faz um recorte, ela chama o VAR e fica ali na mente dela, porque ela ainda não, a mente dela ainda está vazia, e aos poucos ela vai aprendendo esses conhecimentos e vai levando para o resto da vida. Está lá no subconsciente. Quando ela passa a ter poder na mão, ela também vai fazer o mesmo, porque lá alguém fez isso com elas, e ela vai esperar o momento. O ser humano é vingativo, eles vão fazer por esse processo, o processo da vingação. Se ele não vai vingar com aquelas pessoas que não estão mais aqui, por exemplo, os pais ou os avós, ela vai procurar outros, os próprios filhos dela, os próprios netos. Nós somos seres humanos vingativos, então nós precisamos se libertar, ter inteligência emocional e aprender o desenvolvimento, aprender PNL, programação neurolinguística, e entender qual é o nosso papel dentro da sociedade e transmitir isso para as pessoas. É todas as pessoas que têm esse tipo de conhecimento, de nível. Não, e se você for conversar com pessoas em roda de conversa sobre um assunto assim, as pessoas vão te ignorar. Você tem que se afastar dessas pessoas. Se você está dentro de um ambiente que pessoas de um nível diferente, infelizmente você tem que, mesmo sem querer, baixar aquele nível, não para se humilhar, não para ser rebaixado, mas porque se você for começar a dialogar de forma diferente, as pessoas vão te ignorar, e daqui a pouco você vai olhar para um lado e um está virando a cara para outro, e daqui a pouco, se brincar, você está sozinho e você ainda é taxado como chato. Então, se liberte disso. Você tem que começar a entender qual o ambiente, qual o contexto e aonde você pode se expressar. Eu tenho muita dificuldade com relacionamentos de pessoas por causa disso, porque eu vou falar as coisas, eu sou ignorado, isso não dá certo, isso está complicado. Eu venho fazendo um trabalho extraordinário com meu filho e sou muito criticado por diversas pessoas. Às vezes você quer conversar com algumas pessoas, porque as pessoas são curiosas, vêm perguntar o que você faz. Você não tem nem atenção, o que você faz, o que você deixa de fazer, problema seu. Mas as pessoas a qualquer custo querem entrar na sua mente para estragar o seu dia, para estragar a sua realidade. Então tenha inteligência emocional, não haja por impulso e continue a sua caminhada. Porque a estrada da vida, ela só tem ida, não tem volta. Então, se você começar a se conectar, plantar a sua semente e cuidar de seus filhos, com certeza eles vão ter frutos, vão colher frutos extraordinários na sua vida. Mas se você assim não fizer, talvez você pode colher frutos estragados. Certo dia eu assisti numa palestra de um palestrante, e ele falou que quando um pai ou uma mãe perde um filho para o mundo da criminalidade, a culpa era totalmente, ou seja, era do pai e da mãe que não fez o papel, não fez o dever de casa. Eu confesso que quando eu ouvi essa mensagem pela primeira vez, eu fiquei chocado, fiquei chateado, porque eu digo, como pode um pai chorar vendo aquela despedida daquele filho, ainda jovem, ainda adolescente, se sendo a culpa deles? Aí eu fui entender, é o motivo porque você vê isso, naquela hora daquela despedida, aquela tragédia, aquela desconsolação, que tem pessoas que até vão passar por outros processos, tomar remédio para se controlar, porque não conseguem controlar as suas próprias emoções. Por quê? Porque não fizeram o que era para ter feito. Estou dizendo que isso pode acontecer com qualquer família, mas se você fizer o seu papel ali, tranquilo, todos os dias com a missão, hoje, amanhã e depois, possivelmente isso pode não acontecer. Mas se acontecer, você está preparado e sua parte você fez. Certo dia eu estava conversando com um amigo e falando sobre esses processos. Ele falou que o ser humano, isso é incontrolável, não tem, se ele nasceu para ser ruim, vai ser ruim. Infelizmente, essa pessoa está totalmente desconectada da realidade, porque o ser humano, se você treinar, se você educar, ele possivelmente ele irá colher frutos extraordinários, diferentemente do que você jogar uma semente lá e você não cuidar. As ervas daninhas, os outros intrusos vêm lá e vão consumir aquelas energias. Infelizmente, essa pessoa e essa árvore, ou seja, esse ser não vai se desenvolver. E aí, voltando à história, passando lá desse palestrante, passando na minha cidade, e aí, um certo período, teve um confronto entre a polícia e 4 jovens, e a polícia realmente conseguiu, ou seja,
aquele processo que eu não vou falar nesse vídeo. O que que aconteceu? Tava lá aquela mãe desesperada que tinha tirado a vida daqueles próprios filhos, e aí um dos policiais virou, ou seja, colocou a mão no ombro da senhora lá, uma senhora não, ainda era jovem, uns 30 e poucos anos, era tudo adolescente ali de 14, 15 anos, e falou: você sabe quantos filhos, quantos pais de família o seu filho já tirou a vida para roubar um celular, para tomar de cerveja, como é falados aí pelas mídias? Ou seja, você tem noção disso? Nessa hora, e ele falou assim ainda, né? Vocês, e como que vai viver esses filhos desses pais que tiveram a vida interrompida, principalmente pelo marginal, a troco praticamente de quase nada? E aí aquela mãe secou as lágrimas e não teve reação de nada. Ou seja, foi uma coisa que na hora eu entendi aquela mensagem que os pais são os culpados justamente por deixar os seus filhos entrar nesse processo da criminalidade. Porque se você não educar, infelizmente isso vai acontecer. E você tem que fazer isso hoje, amanhã e depois. Mas nós estamos ocupados em busca de recurso financeiro, contratamos pessoas, ou seja, terceiro, deixamos nossos filhos na mão até dos irmãos mais velhos que também não passaram por um processo educacional, ainda não têm uma visão de mundo, e aí quando essas crianças vão crescendo, eles vão aonde? Buscar aconchego na rua, na sociedade. Por quê? Os pais tiveram distante. Certa vez tinha uma criança de 8 anos de idade e o pai era médico, uma pessoa extraordinária, tinha recurso financeiro, mas o filho estava ali deprimido porque o pai não dava atenção, não cuidava dele, e o pai chegava em casa com aquele monte de trabalho. Sabemos como é que é a vida de hoje, os pais ali vão trabalhar, chegam em casa ainda com um monte de trabalho, não tem tempo, estressado da rotina, da correria, dos clientes, de todo o processo social. Espero que esteja entendendo o que eu estou falando. E aí o filho querendo brincar mais o pai, e o pai ali, né, sem ter tempo de brincar e sem correr, trabalhando, fala: filho, eu não posso, que eu estou trabalhando, estou fazendo isso. Quando foi um certo dia, o filho teve uma ideia, de 8 anos de idade, juntou as moedas, juntou ali, quebrou o seu cofrinho, pegou aquelas moedas. Ele já tinha perguntado para o pai qual era o valor da consulta, o pai já tinha falado o valor, e ele foi ao consultório do próprio pai e pagou com a sua próprias moedas o valor de uma consulta para ter o privilégio de conversar para o pai. É assim ou não é que está acontecendo na nossa realidade? Nós estamos hoje focados nos recursos financeiros e deixando a vida, deixando os bens mais preciosos, que é os próprios filhos, que é o próprio tempo, de lado. Você faz isso hoje para se manter com status, com poder financeiro e aquisitivo. Não estou falando aqui que o dinheiro, que os recursos financeiros não é importante. É importantíssimo. Sem ele nós não fazemos nada. Mas tem coisas que são mais extraordinárias, que é você pegar, educar os seus filhos, ensinar ele, porque mais cedo ou mais tarde eles serão nosso substituto. E você não fez isso, lá na frente você vai embora e vai deixar tudo que você conquistou, tudo que você construiu, com muita dificuldade, mas não treinou seus filhos, e eles hoje não sabem fazer nada, eles vão destruir. Não sei se vocês conhecem algumas famílias que têm vida extraordinária financeira, mas depois da sua partida, logo a família se destrói. Um ou outro consegue copiar, porque os seres humanos, através de um certo comportamento de copiação, copia aquele comportamento e também trabalha nesse foco, mas a grande maioria vão destruir. E ali dentro de família, não sei se vocês já ouviram, principalmente famílias grandes, que nem eram famílias no interiores aí do Nordeste, há anos atrás, sempre ia ter algum ali que vinha justamente para fazer esse processo da destruição, e aí tem esse transtorno, e aquelas outras pessoas, e os outros não apoiam, vira confusão, vira briga familiar, porque justamente não foi treinado. Aí os pais falam: mas eu cuidei todos iguais.
você já errou, você não pode cuidar do João e do Zé da mesma forma. O João tem um comportamento, o Zé tem outro, a Maria tem outro, a Joana tem outro. Todos nós somos únicos, nós somos diferentes. Umas pessoas têm comportamento diferente. Então, nós pais precisamos entender o comportamento do João, do Zé, para saber cuidar. Porque você tem que cuidar das pessoas do jeito que ela é, não do jeito seu. Do jeito seu tá errado, é o seu jeito. O jeito das outras pessoas é o jeito dela. Então, tem um processo chamado a empatia, que vem aí literalmente dizer que é cuidar das outras pessoas, se colocar no lugar do outro, e isso não tá errado e não tá certo totalmente. Por quê? Porque se você colocar no lugar do outro, o outro vai ser do seu jeito? Não, o outro tem comportamento diferente. Então, você precisa entender que o outro tem o seu comportamento e cuide do jeito dele, e tá tudo resolvido. Vamos um exemplo prático. Se você convida alguém para um jantar na sua casa, se você fizer o seu prato predileto, talvez aquela pessoa não se alimente daquele alimento, para que você possa acertar em cheio e ter ali um jantar extraordinário. Você precisa perguntar para aquela pessoa do que ela gosta. Talvez o prato que ela gosta você não goste, você tem que fazer outro diferente para você. É simples assim. Aí as pessoas querem fazer surpresas e aí faz uma surpresa desagradável que acaba trazendo transtorno, porque a pessoa não gostou daquele processo. Certa vez tinha um pai que na infância dele, há anos atrás, sabemos como é que era, ele tinha vontade de ter carrinho de controle remoto. E aí ele ficou o tempo inteiro ali, mas o pai não teve condições. Quando ele construiu a família dele, ele teve 3 filhos, e ele foi comprar esses carrinhos de controle remoto, que era o sonho dele para realizar o sonho dos filhos. E os filhos realmente pegaram aqueles carrinhos e deixaram de lado. E o pai perguntou para os filhos se ele não tinha gostado. Falou, nós não gostamos de carrinho. Então, você tem que entender o que as pessoas gostam, que é para que você possa entender esse processo da realidade, treinando, conversando, dialogando. Você tem que dialogar com seus filhos. Hoje os pais vivem estranho dentro de casa para se comunicar e mandando mensagem. Por quê? Porque não tem tempo, é o tempo todo dentro das redes sociais em busca de status, de recurso, e o processo educacional está olho no olho, está no toque, está no abraço. Mas cadê? Acabou essa tradição familiar. Não estou dizendo que lá no passado, porque lá no passado os pais eram autoritários, queria, ou seja, educar na base da porrada, na violência, e não é isso. É no diálogo, é na conversa. A conversa que eu estou falando aqui não é simplesmente conversa, é um diálogo. O que é o que é dialogar? É você penetrar na mente da pessoa através de suas experiências, contar suas histórias do passado, contar suas dificuldades. Mostre para os seus filhos que você não está no rodapé, você está nas páginas principais da sua história, ou seja, para que ele venha se conectando desse contexto, dessa realidade. Eu realmente agradeço a Deus por ter essa sabedoria de eu ter parado para cuidar de meu filho. Sou muito criticado pelo sistema, mas eu venho fazendo de consciência, sabendo do que eu estou fazendo, e venho fazendo isso em silêncio, não mostrando para as pessoas o que é o nosso objetivo, qual é o nosso foco, porque você precisa fazer as coisas em silêncio, porque quando você abre a boca para falar para as pessoas quais são os seus projetos, possivelmente as pessoas vão pegar as suas ideias. Não que você não queira que essas pessoas não peguem as suas ideias, não tenham conhecimento, mas elas vão destruir a semente que você plantou. Você plantou uma semente, se você falou para alguém, você talvez, quando você virar as costas, ela vai desenterrar aquela semente. E uma semente desenterrada não vai nascer, é simples assim. Então plante a sua semente em silêncio, espere o processo da germinação,
e ela vai nascer, ou seja, ela vai brotar e vai produzir frutos. Mas às vezes nem você mesmo tem paciência. Antes da semente nascer, você já vai arrancar, porque tem muitas pessoas que querem que a colheita seja no mesmo dia da plantação, e isso não vai acontecer, tem que passar por um processo. Até você esperar os seus frutos ficarem doces e saborosos, tem que passar por um processo. Se você colher os frutos antes da hora, não vai ter sabor, não vai aproveitar as oportunidades. Então, trate as coisas no seu devido local, com sabedoria e com inteligência, usando as ferramentas apropriadas. Se você ainda não sabe, se conecte com pessoas que tenham conhecimento, que já andaram na estrada da vida, mas vocês vão buscar conhecimento em pessoas que têm menos informação do que você. Como que vocês vão ter resultado extraordinário? Possivelmente não vai alcançar. Por quê? Porque você não vai se conectar com essa realidade. Porque se vocês não sabem, as pessoas não querem que você saia do mesmo balaio, não saia daquele mesmo ciclo. Porque se você resolver acelerar o passo, aquelas pessoas não vão acompanhar. E é simples assim. Então você precisa mudar as suas atitudes, mudar os seus comportamentos. Vai doer, vai ter que deixar pessoas para trás, vai ter que deixar lugares para trás para você conseguir sucesso na vida. É difícil isso? É difícil, eu sei porque eu passei. Falei lá na abertura desse vídeo que eu desloquei 2.000 quilômetros numa época sem tecnologia. A comunicação ainda era a base de carta. Hoje, para estar contando a minha história, hoje para eu ter essa sabedoria dado por Deus, porque ninguém tem profissão aqui. A nossa profissão aqui é Deus que deu esse dom para nós. Assim como deu aquele dom para aquele médico, para aquele engenheiro, para aquele arquiteto, para todas as funções, são Deus. É Deus que está aqui para orientar e colaborar um ao outro. E você bate no peito que diz que você tem a profissão. Foi Deus que te deu esse privilégio para você contribuir. E você só vai alcançar algo extraordinário quando você faz algo que realmente agrega para a sociedade. Se você não agregar nada para a sociedade, possivelmente você só vai ser um número, você não vai ter reconhecimento algum. Não estou aqui em busca de status, mas sim de passar os meus conhecimentos, dado por Deus esse privilégio de eu transmitir esses conhecimentos adquiridos ao longo da vida para as pessoas. Eu confesso que eu fiquei muitos anos preso, só acumulando conhecimento, achando que isso era muito bom só para mim. Porque eu digo, mas isso está sendo ótimo, ninguém vai roubar minhas ideias, mas vai chegar um momento que Deus vai mostrar para você que você precisa compartilhar isso com as outras pessoas. E aí é onde vem o problema, que as pessoas que estão na base, que estão aí na parte rasteira, ainda não entendem dos conhecimentos, do que você vai falar, e já começa a distorcer, falar de política, de futebol, de religião, coisas que estão longe desse contexto. Se você gosta, tudo bem, parabéns, continue, mas comece aos poucos plantando a sua semente, e não arranque essa semente antes dela crescer. Ela vai ali ficar muito tempo buscando, ou seja, criando as raízes profundas. Quando você olha aquela árvore ali linda, maravilhosa, cheia de frutos, ela só está ali. Por quê? Porque ela tem raízes profundas, ela passou por um processo nas escuras. As raízes você não está vendo, é igual aquele corredor que preparou 2 anos para correr 9 segundos. Você não estava vendo a preparação dele durante 2 anos, só vai ver o espetáculo em simplesmente 9 segundos. Então lá, esses processos da preparação é mais importante. Só que assim, nós seres humanos,
achamos que as pessoas de sucesso já nasceram privilegiadas. E para algumas pessoas até tá certo, mas para outras foi sofrimento, teve que machucar. Se você, por exemplo, é um atleta, quantas unhas dos pés você já perdeu de tanto treinamento, de você correr, colocar um tênis e correr lá, sei lá quantos quilômetros. Eu já fiz parte de corrida, eu sei o quanto difícil, eu já tive várias unhas arrancadas ali, ou seja, doendo, e você ter que chegar àquela prova mesmo cansado, mesmo ali quase nas últimas, mas Deus vai te dar força e diz: você consegue dar mais um passo. Mas as pessoas, ou seja, o cérebro humano, ele está na zona de conforto, no modo da sobrevivência, e se você não treinar, ele vai ficar obeso ali para sempre e a vida vai passar. E quando lá na frente você vai olhar e vai dizer assim: eu vivi uma vida não vivida, porque você não aproveitou as suas oportunidades. E aí você vai dizer que a culpa é do governo, é do sistema, é das pessoas que não te deu oportunidade. Simplesmente é sua. Foi você que realmente não foi em busca de seus objetivos. Tem uma história chamada O Homem Sem Sorte. É uma história interessante, que esse homem dizia que não tinha sorte e começou a andar em busca da sorte, porque ele culpou todas as pessoas e não encontrou um culpado, e ele disse que o culpado era Deus. E ele saiu em busca de Deus, andou aí vários anos em busca de Deus, mas primeiro, antes dele chegar a Deus, ele encontrou um lobo caído na estrada, e aí ele pediu ajuda, e ele não disse que encontra de Deus, não poderia ajudar, foi embora, chegou na frente, tropeçou em uma árvore, e a árvore foi pediu ajuda, ele falou que estava em busca de Deus, também não poderia ajudar, e aí chegou na frente, tinha uma senhorita aí varrendo ali o seu quintal, numa área extraordinária, ali num sítio lindo e maravilhoso, pediu ajuda, ele também falou que não podia ajudar. Aí ele foi até lá e quando chegou numa encruzilhada, encontrou com Deus e falou: Deus, por que o Senhor me fez errado? Ele falou: não fiz ninguém errado, a sua sorte está no caminho. Isso em voz, ele não viu propriamente dito, porque ele chegou na encruzilhada e ouviu uma voz: fala, meu filho. Ele falou: é Deus. Aí conversou ali, já veio voltando. Ele falou: e você não tem mais alguma coisa? Ele tem três recados: um da árvore, um do lobo e outro de uma mulher. Ele falou, então, ele contou a história, ele veio embora, passou na casa lá da jovem, a jovem foi e perguntou: e você falou com Deus? Eu falei. E Deus falou que o seu problema é: vai passar um viajante aqui e vocês vão construir uma família linda e maravilhosa. Ele falou: então fica aqui. Ele: não, minha sorte está no caminho. Foi embora. Quando chegou na árvore lá, encontrou aquela árvore novamente. Aí a árvore perguntou para ele se tinha falado. Ele falou: falei. Deus falou que o seu problema é muito sério. Quando você era pequena, enterraram aqui uns viajantes, passaram aqui, enterraram umas caixas de ouro, e é caixa de ferro, e está esquentando as suas raízes. É por isso que você está nesse calor, morrendo. Mas você é uma árvore, não consegue tirar. Eu não posso, porque eu estou em busca de Deus, em busca da minha sorte. Aí falou: não, pode ficar para você. Não, ele não ficou. Aí foi embora, chegou na frente, encontrou aquele lobo que já estava mais parecendo um tapete ali esparramado pelo chão do que um animal propriamente dito. Aí falou: você falou com Deus? Falei, só que ele falou que o seu problema é fome e nenhuma presa vai vir até a sua boca, e por isso que você vai morrer. Falou: eu sei que eu vou morrer mesmo, me dá um abraço para morrer mais feliz. Não, não posso, porque eu vou em busca da minha sorte. Quando ele ia saindo, ele foi, se comoveu, abraçou, foi abraçando aquele lobo, e o lobo deu o abraço da morte, ou seja, devorou totalmente aquele homem sem sorte. Você viu quantas oportunidades essa pessoa teve? Todos nós temos oportunidade. Para de reclamar e vá em busca de seus objetivos. Eu sei que para algumas pessoas é mais fácil, tem mais oportunidade, ou seja, está na hora certa, no momento certo. Para outras pessoas pode ter mais dificuldade, pela falta da sua preparação, pela falta do seu preparamento. Como que você quer colher o fruto amanhã se você ainda não plantou essa semente? A melhor época de você ter plantado uma árvore foi há 20 anos. Se você não plantou, planta agora, que ainda dá tempo. Mas tem pessoas que falam que não vai fazer isso porque não vai dar tempo. Mas
Fique tranquilo que aqui nós estamos numa estrada e é uma linha contínua. Quem ficar vai saborear, vai saber que você foi importante nesse planeta. Porque se você foi importante, talvez você vire uma plaquinha. Se você for uma pessoa que só veio ao mundo fazer nome, logo em seguida ninguém lembra mais de você. Então tirei esse dia hoje aqui, permitido por Deus, para passar esses conhecimentos, passar essas informações. E aqui focando, falo de várias coisas, mas sempre focado aqui no processo educacional de pai para filhos. Hoje nós precisamos criar uma sociedade extraordinária, ou seja, uma futura geração que tenha tudo pela frente. Eu fico imaginando com todo o processo tecnológico, principalmente agora com o processo da inteligência artificial, as pessoas deveriam muito bem aproveitar esse tsunami de conhecimento e de informação e se transformar em uma vida extraordinária, diferente da minha época, porque lá era difícil, ou seja, um trabalho de escola era um verdadeiro trabalho. Hoje é tudo mais fácil, digamos assim, mas também você precisa filtrar, porque se você assim não fizer, você corre o risco de entrar dentro de um vício tóxico chamado de tecnologia, um vício que aí pode te acabar com seus neurônios, com a sua mentalidade. Então a gente precisa filtrar isso, mas de uma certa forma, nós pais com nosso conhecimento, com nossas experiências, com nosso convívio que nós já temos, nós passar isso para nossos filhos. Por exemplo, os pais de 40 ou 50 anos, digamos assim, quer conversar com o filho, trazer ele para essa idade que você tem. Criatura, nós somos fase. De 10 anos é um pensamento, 20, 30, 40, 50. Então nós, como pai, nós temos que voltar a ser criança, ou seja, dialogar com eles da forma que eles são, porque eles vão entender essa comunicação. Nós já passamos por criança, nós já fomos criança um período. Então hoje nós temos que voltar a entender. Mas eu fico me perguntando, muitos pais eu acho que esqueceram que foram criança, que quando era criança não fazia nada de errado, não era perfeito, era lindo e maravilhoso. Cada um de nós temos as nossas histórias. Se você tem a sua história, traz isso para a sua realidade do seu filho. Não tenha vergonha de contar a sua história, se foi difícil, se foi extraordinária, quais foram as suas dificuldades. E aí você vai trazendo e vai internalizando, porque eles vão observando e vão aprendendo com essa história sua. Agora, as pessoas aí não fazem isso porque estão ocupadas com uma série de coisas, contrata terceiro para cuidar de seus filhos e lá na frente os seus filhos possivelmente vão trazer diversos transtornos. Certa vez um casal chegou em uma loja para comprar um brinquedo extraordinário, era um casal aí do alto poder executivo, ali bem vestidos. Quando ele chegou naquela loja, olharam aquelas prateleiras, aqueles brinquedos extraordinários, e aí, né, uma vendedora se aproximou e conversou com eles, né? Ô, senhores, você precisa de ajuda? Falou, nós precisamos, nós estamos aqui com dúvida, qual é um brinquedo assim extraordinário para trazer a felicidade da nossa filha? Nós temos uma filha de 8 anos de idade e nós viajamos bastante. Fomos para outros países, temos que fazer representar, fazer palestra. E aí a nossa filha fica sozinha, ela não tem com quem ficar. Fica com os funcionários, com as babá, mas ela está muito triste. A gente já percebeu isso e nós estamos procurando um brinquedo que pode trazer um pouco dessa felicidade. A vendedora ali parou, refletiu, analisou todo aquele contexto e ficou observando. E aí ela teve uma brilhante ideia. Falou, eu vou perder a venda, mas eu não vou perder a oportunidade de eu passar uma lição, de eu mostrar para esse casal que a filha dele precisa de pai e mãe. Falou, olha, na nossa loja não vende pai e mãe. A nossa loja vende brinquedos, mas a sua filha, a filha de vocês, precisa da companhia materna e paterna. Ou de um ou de outro, já é 50%. Mas dos dois, melhor ainda. Mas hoje
os pais, eu entendo vocês, muitos pais chegam aqui à loja em busca de brinquedos para os filhos se alegrarem. Mas eu não sei se vocês sabem, os filhos, logo aqueles brinquedos não servem. Então, na verdade, nós trabalhamos com brinquedos, mas a presença dos pais é fundamental. Se eu não tiver a presença ali, ele não vai ter aquele sorriso, não vão sorrir. Ou seja, precisa desse porte, dessa parte física, daquele toque, daquela emoção, de olhar no olho e dizer assim, filho, eu te amo. É isso que está faltando hoje nas famílias. Mas não é aquele eu te amo e vira as costas, dá um celular e aí fica conversando por celular, por redes sociais, se preocupando. 2 minutos ali, aquela felicidade, tira foto, tira selfie. Por trás disso, aqueles filhos estão com a mente vazia. Você tem que rolar no chão com seu filho, brincar, voltar a ser criança, não se rebaixar, mas voltar a ser aquela criança, jogar seu futebol, fazer os gostos deles, digamos assim, uma forma de você ensinar, não entregar tudo pronto. Ensinando as receitas. Se tiver de levar ele à cozinha para fazer alguma preparação de algum alimento, faça. Ensine. Mas hoje, com as leis que tem, os pais, como não entendem esse processo, acham que as leis vieram para aqueles filhos não fazer nada. E não é isso. É nós pais que estamos engessando a mente de nossos filhos. Nós não podemos castigar. É diferente de você educar, de você treinar, de você orientar. Se ele sujou aquele chão, pede para ele limpar. Ou seja, ensine primeiro ele limpar, porque as crianças gostam de aprender. Mas nós não ensinamos. Fazemos ali. E aí lá na frente, na hora que você precisar, ele nem sabe e nem vai querer aprender mais, porque ele já quer aprender outras coisas. Se vocês não sabem, a criança só vai ficar chamando a atenção dos pais ali por volta de 10, 12 anos de idade. Depois disso, os amigos dele é outro, as conversas deles é outra, e você jamais vai ter ele ao seu lado. Agora, se você for um pai extraordinário, ele vai ter confiança de dialogar com você o tempo inteiro. Ele não vai sair da sua casa para aprender lá na rua, assim como eu fiz, assim como você fez. Nós fomos, de uma certa forma, aprender sozinho o que eu falo, aprender na tora. Mas hoje, se você tem essa sabedoria, dialogue com seu filho, não tenha vergonha de conversar com ele. E pode falar de qualquer assunto, desde que com a idade. Eles têm curiosidade de aprender as coisas. E se você não fala, se você não explica e não justifica, eles vão aprender sozinho, com os coleguinhas. Aqueles coleguinhas mesmo lá das escolas, da rua, que, digamos assim, é livre, faz o que querem. Aí daqui a pouco o seu filho está perdido. E você vai dizer que você perdeu o seu filho na escola, na rua, na faculdade, na empresa, no campo de futebol. Agora eu vou falar uma coisa. Sabe aonde que você perdeu o seu filho? Dentro de casa, dentro do quarto. Entregou um equipamento eletrônico sem corrigir, sem acompanhamento. E quando você pensou que não, você não tem mais controle. Porque aí já, digamos assim, engrossou o pescoço, não tem mais como você controlar. Então, é dos primeiros dias, é ali desde bebezinho que você tem que passar por esse processo, que aí dificilmente ele vai entrar lá no mundo da criminalidade. Mas se você realmente abrir mão ali na frente, mesmo que ele já esteja ali na época quase da produção, da colheita propriamente dito, e você abandonar, ele possivelmente vai se desviar. Não sei se vocês já viram pessoas que quando é pequena é extraordinária, mas basta um certo descuido, ele se perde no mundo. Vou citar um exemplo aqui da agricultura, que é para vocês entenderem. Nós estávamos combatendo esse papo, eu lembrei aqui do exemplo. Por exemplo, você faz uma plantação de milho, que aí, eu vou citar rápido, porque é uma coisa que dá para a gente entender tranquilamente. Você planta, faz essa plantação, e aí você cuida, mas quando você chega ali
nós falamos no processo da bonecagem, ou seja, onde eles começam a colocar aquelas primeiras espigas, falta chuva. Faltou chuva, o que vai acontecer? Você vai perder, não vai ter a colheita. É assim com a nossa mente. Se a gente não estiver treinando até o resultado final, nós podemos se perder nesse processo. É um exemplo ducho, mas vale a pena a gente refletir. Se você pegar o seu filho, mesmo que você passa 10, 15, 20 anos ali cuidando, mas chegar lá na frente, você jogar, ou seja, soltar e dizer assim, você está livre para você fazer o que você quiser, realmente ele vai se perder. Por quê? Porque você realmente protegeu a mais, sem dar esse suporte, e quando ele chegar lá na frente que eles experimentar as distrações da vida, as coisas vão ser prazerosas naquele momento. É o motivo pelo qual os usuários de drogas se envolvem nesse processo, que eles falam, por curiosidade, eu vou experimentar. Ele experimenta uma vez, ali não gostou, mas tenta novamente, para saber se aquilo vai ser como as pessoas o falam, vai ter prazer. E aí ele começa, e o seu cérebro vai começando internalizando e vai achando aquilo prazeroso. E quando você pensa que não, as suas células já estão intoxicadas de substâncias químicas prejudicial. E aí você não tem mais controle sobre a sua mentalidade. Em alguns casos é preciso fazer um processo da desintoxicação. Então o ser humano tem jeito sim. É nós que colocamos isso na mente das pessoas, que as pessoas não têm jeito. Mas com treinamento, com dedicação, desde o início, sem dispersar, sem deixar que isso aconteça, sem deixar que aquele pomar, as ervas daninhas tome conta daquele jardim, você vai colher fruto. Mas nós deixamos, abandonamos o processo porque é difícil, porque não é fácil, e aí lá na frente nós vamos reclamar do sistema, de todas as pessoas, menos da própria pessoa, que realmente a culpa é de quem realmente está dentro do sistema. Então, já que nós estamos nesse mundo mandado por Deus para nós cumprir a nossa função, vamos fazer o nosso papel, vamos ser leal a Deus e cuidar dos nossos filhos para que eles possam também dar essa continuidade, porque eles vão, mais cedo ou mais tarde, eles vão nos substituir, ou querendo ou não. Às vezes você fica querendo preocupado com tantas outras coisas e esquece de estar ao lado deles. E eles crescem ali totalmente desorientados e lá na frente a conta vai chegar. Eles vão ser, de uma certa forma, umas pessoas medianas, umas pessoas que não vão ter progresso e ainda vão culpar os próprios pais, porque não fizeram a lição de casa. Mas isso já vem desde o início da humanidade, os pais errando com os filhos, nós erramos com nossos filhos, mas hoje, com todos esse desenvolvimento de tecnologia, nós precisamos ter um pouco de mente aberta. Hoje a gente pode levar conhecimento aí através das redes sociais. Agora vocês precisam filtrar. Não é qualquer tipo de comunicação, não é qualquer tipo de palavras que chega até os seus ouvidos que você tem que internalizar essa informação em conhecimento. Vamos filtrar os conhecimentos. Se isso que eu comentei hoje faz sentido, compartilha com outras pessoas. Eu sei que é difícil hoje de as pessoas assistir um vídeo de 1 hora, porque as pessoas ficam buscando dopamina barata, vídeo ali de 15 segundos, recorte que aquelas pessoas estão numa vida extraordinária, buscando atalho na vida. E se você está buscando atalho, pode ter certeza que você vai ter um atalho mesmo. Você vai cair numa armadilha, porque o atalho é isso. Aqui é planeta Terra, aqui vai ter momentos bons e momentos não bons assim. É isso que você tem que treinar, é isso que você tem que orientar os seus filhos, para que eles possam
passar por dificuldade, você tem que ensinar os seus filhos a fracassarem. Quando eu falo isso, muitas pessoas não vão entender. Eu falo nos fracassar no sentido de cair e levantar. É dessa forma que você vai fazer um vencedor. Certa vez lá no zoológico tinha uma mãe girafa preparada para dar luz. Só que de repente o filhote despenca ali de uma altura de 2 metros. E aquelas pessoas, aqueles visitantes ficaram ali admirados. E aquele filhote começou a levantar. E a mãe lá tranquilona, quando ele levantou, que ele foi cair, que levantou, a mãe deu um coice, ou seja, deu um pontapé. E ele caiu novamente. Ele tentou se levantar, quando ele levantou novamente, a mãe derrubou de novo, deu outro coice. Fez isso por a terceira vez, e o pessoal que estava ali ficaram ali admirado, olhando aquilo, dizendo que mãe maldosa, matando o filho, está rejeitando, falando aquelas palavras que nós entendemos como que é. Eu sei que daí a pouco chegou, na terceira vez o filhote levantou e começou a andar com a mãe feliz ali, que tinha vencido mais aquele processo. Aí chegou os funcionários do zoológico, biólogos, veterinários, e foram explicar para aquele povo que a girafa era da natureza dela fazer aquilo, que era para fortalecer as patas do filhote para possíveis predadores. Ou seja, não estava protegendo, mas sim fortalecendo as patas. Mas na nossa espécie, nós seres humanos, estamos criando nossos filhos com 20, 30, 40 anos dentro de casa, sem ensinar a realidade, como que esses filhos podem vencer a vida. Então hoje, se for importante, compartilhe esse vídeo, passe esses conhecimentos, cada espécie tem a sua natureza, e vamos seguir plantando a nossa semente, cuidando dos nossos filhos, educando. Se precisar de ajuda, eu estou disposto a ajudar no que for preciso, mas primeiramente é você que tem que mudar a sua mentalidade, porque ninguém muda ninguém. É você que tem que achar que isso é importante, porque você vai conversar com outras pessoas, mas como elas estão alienadas a um sistema governamental prejudicial, que lá na frente a conta vai chegar, justamente não tem como você mudar a mentalidade dessas pessoas. Essas pessoas precisam passar por uma transformação mental, assim como eu fiz. Quando eu fiz esse processo da reprogramação mental, as coisas mudaram na minha vida, e hoje eu agradeço a Deus por ter aprendido esses conhecimentos e estar transmitindo isso, e estou isso implantando na mentalidade de meu filho. E hoje eu sinto orgulho e vejo nos olhos dele o brilho e a vontade que ele tem de crescer, de buscar o conhecimento, estar sempre estudando. Então, parabéns para todos que ficaram até o final. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade. E Deus abençoe e até o próximo vídeo.